Olá, meus amiguinhos, tudo bem? A professora Maiara falando. Essa daqui é a nossa aula de filosofia, tá? E vamos iniciar o segundo bimestre de filosofia. Eu não sei se eu tinha dito para vocês que encerraríamos aí na última aula as atividades, que eu não vi todo mundo me postando, tá? Então tem que ficar atento, porque tem data, essas coisas, né? Não pode demorar não, tá certo? Mas vamos começar a nossa aula, então? Este segundo bimestre falaremos um pouco sobre a ética. Mas, professora, de novo, eu já vi ética no 6º ano. Não importa, tá, gente? A ética, ela sempre está conectada, ela sempre vai fazer parte da filosofia, porque existe a ética em diversos olhares, diversas maneiras, de diversos povos diferentes, tudo bem? Então, aí a gente começa, então, dessa vez, o nosso segundo bimestre com a ética, tá? Eu vou fazer assim, com a apostila online para vocês, a gente vai lendo juntos e eu vou explicando. Quem quiser pegar a sua própria apostila e ler, fica à vontade, tá? Professora, por que você não faz igual você está fazendo de história? Porque o nosso tempo de filosofia é menor, é apenas 25 minutos, né? Então, não compensa a professora fazer tudo aquilo bonitinho, tá bom? Vamos lá? Neste capítulo, nós veremos aí as definições de ética e de moral e valores, ética e moral no cotidiano, tudo bem? Começando, então, aí, qual a importância dos valores na vida de uma pessoa? Você tem valores? Quais são eles? Você faz aquilo que quer, pode e deve? Por que a ética é importante para a boa convivência entre as pessoas? Essas são as perguntas que você deve tentar responder antes de entender tudo isso. Tudo bem? Vamos lá, então? Definir o que é ética e moral. Então, vamos, antes de mais nada, definir, tudo bem? Deixa eu ver se vocês conseguem, tá vendo tudo aí? Gente, se puder acompanhar também pela apostila de vocês, é melhor. Mas vamos lá. Ética é um conjunto de regras, princípios e ideias que fundamentam as ações de um indivíduo. Por exemplo, você é uma pessoa que age corretamente em todos os momentos, não rouba, não fala mal dos outros e gosta de se relacionar bem com as pessoas. Mas por que você faz isso? Por que você age assim? A resposta para esse porquê é a ética. São um dos princípios de vida. Ao contrário da ética, que está inserida no campo das ideias, a moral está inserida no campo da prática. Ela é ação de ética, ou seja, o ato de não roubar, não matar, não falar mal dos outros. A moral é ação, enquanto a ética é pensamento. Então, assim, a diferença entre a ética e a moral? Que a ética você vai pensar para você agir ou não. A moral é o que você vai fazer. Você já pensou e você vai agir. A sua ação se dá, então, a questão de moral. Por exemplo, se você sabe que tem os bancos preferenciais. Se você senta no banco preferencial, porque não tem outro banco vago, ok. Você sentou e todos os bancos preferenciais começou a lotar e daqui a pouco chega um idoso, você vai pensar se você vai ter a ética ou não. Você vai levantar para aquele idoso sentar? Você está na cadeira dele. Quando você pensa, você fala, eu devo levantar. Você teve ética, porque você soube que é o correto a fazer. E quando você vai levantar e você está dando aquele lugar para aquele idoso, você está mostrando que você tem moral. Deu para entender? Vamos continuar, então? Leia a história e responda as questões. Vamos lá. Certo dia, havia um monge sentado em uma cadeira próximo a uma estrada. Esta estrada conduzia 2 caminhos diferentes. Em dado momento, o monge percebeu que se aproximava de um homem correndo desesperadamente. Chegando próximo ao monge, o homem falou: Senhor, ajude-me, por favor.
Eu cometi um erro e eles querem me matar. Eu não posso morrer, pois tenho mulher e filhos. O monge, muito calmo, respondeu: vá por aquela estrada, meu filho, que eu vou despistá-los de seus pés. O homem, muito contente, agradeceu e continuou a correr pela estrada à direita. Mas havia um problema. O monge não poderia mentir para os policiais, pois um monge nunca mente. É contra os princípios. O monge, então muito sábio, pegou a sua cadeira e foi sentar-se do outro lado da estrada. Momentos depois, chegou um grupo de soldados. Perguntaram ao monge se ele tinha visto passar por ali um homem fugitivo, ladrão e bandido. Os soldados disseram que ele merecia morrer, porque tinha traído a lei. O monge, calmo e sábio, respondeu: caros senhores, eu posso lhes responder firmemente, desde que aqui eu sentei. Não vi passar ninguém além de vós, que são os primeiros. Os soldados ficaram enfurecidos, mas acreditaram na palavra de monge. Agradeceram o velho sábio e voltaram pela estrada de onde vieram. Aí vem a pergunta: na sua opinião, o monge era mesmo sábio ou ele agiu de forma errada? Como você agiria no lugar dele? O que vocês acham? Vocês acham que o monge ele foi correto de jeito de falar que não viu ninguém? Porque um monge não pode mentir. E ele mentiu? O que vocês acham? Qual é a opinião de vocês em relação a um monge? Como vocês iam fazer no lugar do monge? Vocês fariam a mesma coisa? E vem a questão 2. Pense no homem que estava fugindo da polícia. Se ele estava fugindo, era porque tinha cometido um grave erro, pois havia sido condenado à pena de morte. Ao cometer uma ação grave, ele desrespeitou a ética e a moral estabelecidas por uma comunidade. Assim surge uma pergunta possível. Considerando essas questões, o monge também agiu errado? Ele também cometeu um erro ao deixar que o bandido fugisse? Como explicar isso? O que vocês acham disso daí? Tudo bem? Eu gostaria que vocês respondessem antes de prosseguir, tá? Então, nesse exato momento, vocês pausam o vídeo, responde essas duas questões, se desafie antes de prosseguir. Professora, eu vou ficar caladinha, a professora não sabe se eu tô vendo ou não. Tenta ter uma ética e uma moral nesse exato momento. Pausa o vídeo e responda as questões. Depois despausa o vídeo e a gente continua fazendo. Vamos já praticar uma ética e uma moral, tudo bem? Bom, gente, voltando então aí, depois de ter despausado, vamos lá. É possível compreender a ação do monge de dois modos diferentes. Do ponto de vista da lei daquela comunidade e do ponto de vista das crenças do próprio monge e de seus princípios de vida e daquilo em que ele acreditava. Do ponto de vista da lei, o monge agiu errado, pois se o homem foi julgado e reconhecido como culpado, ele deveria pagar conforme a determinação legal, ou seja, conforme o que o juiz determinou. Se o juiz aplicou uma sentença de morte, então ela deveria ser cumprida. Do ponto de vista das crenças e dos princípios do monge, o jeito de entender essa situação é diferente, pois o monge acredita que nenhum ser humano deve morrer assim. Nenhum erro é tão grave que deva ser punido com a morte. Todas as pessoas merecem uma chance para se redimir de seus erros e corrigi-los. É um pensamento que valoriza a vida. Quer dizer, então, que não existe ética certa e uma errada, professora? Será que cada pessoa faz a sua própria ética? Não é bem assim. Mas vamos aprofundar essa ideia, tudo bem? Lembrando dessa parte aqui, ó. Por exemplo, as tradições religiosas nem sempre seguem os padrões éticos da sociedade. Geralmente, elas organizam as suas próprias regras.
e o seu próprio modo de entender as coisas. De modo geral, o perdão faz parte da ética das religiões, especialmente no cristianismo. É importante oferecer à pessoa uma segunda chance para que ela conserte o erro cometido. Então, entrando nessa parte, a gente olhar assim, quem cria o que é certo ou errado, o pecado, foi uma religião. Então, você deve ser perdoado pelos seus pecados. Foi através de uma religião. Isso é uma ética religiosa. Então, é um padrão ético de sociedades religiosas. Quem segue uma religião geralmente vai se sentir mal. Se eu fiz alguma coisa mal por fulano, eu tenho que me redimir, eu tenho que pedir perdão para Deus para eu alcançar o reino dos céus. Isso é uma coisa de religiosos, tudo bem? Bom, gente, e aí vem a outra parte aqui para a gente finalizar nossa aula de hoje. Desenvolver e aplicar. No caderno, construam uma história em quadrinhos. Sua história deve conter 2 personagens. Um explicará o que é ética e o outro explicará o que é moral. Use suas próprias palavras e seja criativo. Depois apresente o seu trabalho ao professor. Vocês vão me enviar este trabalho no meu e-mail, tudo bem? E aí vocês vão explicar para mim, então, vocês vão criar essa historinha em quadrinhos com 2 personagens e vai explicar, mostrando da forma de vocês a ética e a moral, tudo bem? Isso fica aí para hoje, vocês estão vendo aí na quinta-feira, vocês têm até o domingo à noite para me enviar, tudo bem? Até o próximo domingo para me enviar, não vou aceitar na segunda-feira, tudo bem, meus queridos? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, tira comigo até às 10h30, tá ok? E a gente continua na próxima aula da semana que vem. Beijos!